Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. O Jornal da Uma tem edição do José Rafael Lopes. José, Portugal recebeu hoje mais 2 mil milhões de euros da Comissão Europeia. É o 9º pagamento feito no âmbito do PRR. Ao todo, Portugal já recebeu cerca de 17.200 milhões de euros da dotação global do Plano de Recuperação e Resiliência da Comissão Europeia. Em comunicado, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial explica que este pagamento resulta da validação de Bruxelas dos 51 marcos e metas associados ao penúltimo pedido de pagamento. Fica a faltar apenas o pedido para o 10º e último pagamento neste PRR. O Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, diz que este novo pagamento confirma que o país continua a cumprir os compromissos assumidos com a Comissão Europeia e diz que Portugal está na fase decisiva para concluir o PRR dentro dos prazos definidos e garantir que o investimento consegue concretizar em pleno aquilo que estava proposto. E a próxima semana vai começar com uma descida dos preços dos combustíveis. O preço da gasolina deverá descer 12 cêntimos, o do gasóleo, aliás, desce 12 cêntimos, o da gasolina desce 12 cêntimos e meio. A estimativa do Automóvel Clube Portugal aponta para que o preço por litro não chegue aos 2€. São para já previsões para a próxima semana, mas os valores só ficam fechados ao final do dia, depois do fecho dos mercados. E o Ministro Sombra do Chega para a reforma do Estado diz que o período de incêndios não deve servir de desculpa para a continuidade de Luís Neves no governo e defende a saída imediata do Ministro da Administração Interna. Miguel Couto Real defende que o Ministro deve abandonar já o cargo. O Ministro Sombra do Chega para a Reforma do Estado esteve no explicador da tarde da Rádio Observador. Miguel Couto Real diz que neste momento não há Ministro da Administração Interna, muito menos um que esteja concentrado no tema dos incêndios. O Ministro está concentrado nessa matéria, peço desculpa. O Ministro das últimas semanas, quando falou, foi para falar desta matéria. Não, já não existe Ministro da Administração Interna. Funcionalmente já não existe. Existe uma pessoa que está no seu direito a defender-se, mas não existe Ministro da Administração Interna. E, portanto, há um problema funcional, e o funcional é não existir Ministro da Administração Interna, e há um problema político. Temos a Ministra da Justiça a investigar o Ministro da Administração Interna. E, portanto, nós temos que ter capacidade de assumir as coisas como elas são. Portanto, não há outra forma. O Chega já tinha defendido ontem em comunicado a demissão imediata de Luís Neves. Miguel Couto Real considera que, havendo demissão, deve avançar na mesma a Comissão Parlamentar de Inquérito, pedida pelo partido aos tempos em que Luís Neves era Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A Comissão Parlamentar de Inquérito não tem um objetivo de demitir o Ministro. São duas dimensões. Portanto, avançará independentemente de Luís Neves estar ou não Ministro em setembro? Sim, se as questões essenciais não ficassem esclarecidas, e não me parece que fiquem esclarecidas com a demissão do Ministro, a Comissão Parlamentar avançará, claro que sim. Miguel Couto Real, Ministro Sombra do Chega para a Reforma do Estado, no explicador da Rádio Observador. O PS também se junta às críticas. Luís Neves alerta que a situação em torno do Ministro da Administração Interna atingiu o limite do admissível. O líder parlamentar dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, pede por isso a Luís Montenegro que tome decisões difíceis. E o Plano Nacional de Combate ao Racismo vai ser concluído até ao próximo ano. O plano que tinha expirado no ano passado fica encarregue da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. O Governo justifica, diz que não foi possível concretizar algumas medidas devido a alterações na administração pública, tal como a extinção do CEF e do Alto Comissariado para as Migrações, bem como a criação da AIMA. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género vai ter de elaborar um relatório final de execução do plano até o final de setembro do próximo ano e articular com o Secretariado Técnico da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação racial. E o Presidente da Associação de Diretores Escolares afirma que as pautas com as notas dos exames estão a ser afixadas com normalidade e dentro do previsto. Filinto Lima fala num processo pacífico que decorreu melhor agora, em comparação com a primeira fase dos exames nacionais. Espera, por isso, o Presidente da Associação de Diretores Escolares um dia mais tranquilo para os alunos. Os ficheiros chegaram ontem, a meio da tarde, início da noite. Nós hoje de manhã estamos a produzir as pautas, que é um processo relativamente célere e, portanto, se não for agora às 9, será às 9h30 ou às 10 horas. Durante a manhã, os nossos alunos
podem consultar as pautas em relação às classificações da segunda fase, que decorreu de uma forma muito pacífica. Também era difícil decorrer pior do que a primeira, mas muito pacífica, porque não houve ruído, eram menos alunos com certeza, mas estamos otimistas, portanto hoje vai ser um dia de alegria, vai ser o segundo dia deste processo, um dia de alegria para os nossos alunos. Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores Escolares, na Rádio Observador. O processo de entrada do ensino superior aparenta estar a normalizar. Durante a tarde ficam disponíveis as notas da reavaliação das provas da primeira fase. São mais de 20 mil pedidos. Ainda no acesso ao ensino superior, desde 1996, que não havia tantas candidaturas. No que toca à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, este ano há mais de 60 mil candidatos. Os dados foram divulgados pelo Instituto para o Ensino Superior. Foi registado um crescimento acima de 20% face ao ano passado. E na cultura, as salas de cinema tiveram em julho mais 21,2% de receitas de bilheteira do que no mesmo período do ano passado. No aumento, traduziu-se numa receita total de quase 9 milhões de euros, é o que revelam os dados mais recentes do Instituto de Cinema e Audiovisual. Os cinemas portugueses tiveram ainda um aumento de cerca de 10% de audiência, com um total de mais de 1.200.000 espectadores. Para estes valores contribuíram as estreias em julho de vários filmes. Apesar de ter estreado a meio do mês, A Odisseia, de Christopher Nolan, foi o filme mais visto de julho. No desporto, o Sporting joga amanhã para o campeonato, visita o Estrela da Amadora na primeira jornada. Rui Borges fala numa deslocação complicada. Diz o treinador da equipa do Sporting que o Estrela da Amadora está motivado e que pretende tirar pontos a um candidato ao título logo no arranque do campeonato. O jogo entre o Sporting e o Estrela da Amadora no estádio da Reboleira está marcado para as 8h30 de amanhã. Em conferência de imprensa, Rui Borges fala num primeiro jogo que é sempre complicado. É um campo particularmente sempre muito difícil para qualquer equipa grande. Por isso é um início da época onde a equipa contrária vai estar super motivada em poder defrontar o Sporting, em poder tentar fazer tudo para roubar pontos ao Sporting. Por isso a nossa exigência tem que ser máxima dentro daquilo que tem sido, dentro daquilo que tem demonstrado ao longo destes jogos para a época, mas agora a sério. Agora é um pouco isso, é perceber também nós enquanto treinadores de que forma é que vamos sentir essa ansiedade e essa pressão boa. Já sobre o incidente no treino do Sporting que envolveu o avançado colombiano Luís Dias, que terá sido da sessão de treino da equipa zangado, Rui Borges foi questionado sobre isso em conferência de imprensa, mas escolheu desvalorizar. Não aconteceu absolutamente nada, apenas e só acabou o treino e ele estava frustrado sim com aquilo que tinha acontecido no treino, até porque está à procura da sua melhor forma. Tínhamos acabado de fazer um jogo de 10-10. Ele estava perto da saída, acabou o treino, ele sabe que pode sair diretamente para o balneário, saiu diretamente para o balneário e apenas tinha que fazer um treino complementar de 1 minuto ou 2, que nem era mais nada que isso, e eu fui chamá-lo, ele retornou, fez com toda a calma o que tinha que fazer e voltou para dentro. Por isso não há qualquer caso nenhum, é um pouco às vezes ridículo que a gente vai ouvindo e lendo. O treinador do Sporting na antecâmara do primeiro jogo na Liga Portuguesa. Os Leões começam o campeonato frente ao Estrela da Amadora. Já o campeonato em si começa hoje às 8h15 da noite, primeira jornada, primeiro jogo da nova época do campeonato. Estoril e Famalicão medem forças. A partida entre o Estrela da Amadora e o Sporting é amanhã e é para ouvir com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Passam agora 8 minutos da 1 da tarde. José, que outras notícias estão a marcar a atualidade esta sexta-feira? As exportações de bens portugueses subiram 10% em junho e as importações cresceram quase 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. O déficit da balança comercial de bens chegou a mais de 3 mil milhões de euros. É um agravamento face ao ano passado. A empresa tecnológica Meta revelou que um dos modelos de inteligência artificial acedeu à internet por conta própria e invadiu o sistema de outra empresa. É mais um caso que envolve agentes de IA a agir de forma descontrolada. Nas últimas semanas, a OpenAI e a Anthropic descreveram também casos de modelos de IA que foram além das instruções humanas para aceder à internet e encontrar formas de contornar a segurança digital de outras empresas. A Meta diz que está a investigar o incidente e que vai divulgar um relatório quando a investigação estiver concluída. E o embaixador de Israel em Portugal pediu o cancelamento do concerto de hoje do cantor Kanye West no estádio do Algarve. Oren Rosenblatt considera uma vergonha que Portugal receba o espetáculo de um artista que, no entender do embaixador de Israel, glorificou Hitler e promoveu o antissemitismo. O embaixador de Israel em Portugal destaca ainda que esta questão não tem nada a ver com a política de Israel. É o ponto final do Jornal da 1.
Este programa tem o apoio de BetClick.